Então estamos de volta com a última parte, a última videoaula relacionada ao tema embriologia do sistema nervoso. Nessa videoaula nós vamos ver então a formação do encéfalo e também vamos ver um pouco sobre a formação do sistema nervoso periférico. Continuamos então o tema embriologia do sistema nervoso central, em que nós vamos falar então do desenvolvimento do encéfalo, que lembrando, se desenvolve a partir do tubo neural. Então, lembrando da videoaula anterior, nós temos, depois da formação do tubo neural, a formação de vesículas, que ocorre na região cefálica desse tubo. Então, nós temos inicialmente a formação das vesículas primárias, prosencéfalo, mesencéfalo e romencéfalo, que posteriormente se subdividem nas vesículas secundárias. Sendo assim, o prosencéfalo dará origem ao telencéfalo e ao diencéfalo, o mesencéfalo é o único que não se divide, e o romencéfalo dará origem ao metencéfalo e o mielencéfalo. Começaremos falando então do rombencéfalo, que dará origem ao metencéfalo, sendo essa parte dará origem à ponte, o cerebelo e a porção superior do quarto ventrículo, e o mielencéfalo, que dá origem ao bulbo e a porção inferior. Então, aqui podemos ver, né, aqui nós temos a medula, né, primitiva, e aqui o mielencéfalo, que dará origem ao bulbo, e aqui o metencéfalo, que dará origem à ponte e ao cerebelo, né? Aqui nós podemos ver nitidamente aí as flexões aí, as curvaturas cefálica, né, e cervical, assim como a flexura contínua. E nós iniciamos então pelo mielencéfalo. Então, se nós pegarmos o mielencéfalo, fazemos um corte transversal, e aqui eu estou mostrando a parte inferior do mielencéfalo, né? Lembrando que é essa parte que dará origem ao bulbo e a porção inferior do quarto ventrículo. Quando nós fazemos um corte, né, nós podemos ver aí alguns núcleos, né, que é o núcleo grácil principalmente, o núcleo cuneiformes ligado aí ao sistema sensitivo, que são originados aí das placas alares, né? Nós estamos falando da parte sensitiva, e nós temos na região anterior uma região muito importante quando a gente fala, né, da parte motora, que são as pirâmides, né? Então aqui relacionada aí com os neurônios motores. E no corte superior percebemos que a estrutura muda. Por quê? Porque aquela estrutura do mielencéfalo, conforme ela vai subindo em direção ao encéfalo, há uma abertura, ele se abre, a gente fala como se fosse um couve-flor abrindo, né? E daí você tem aquela região posterior que nós tínhamos aí esses locais, esses núcleos formados pelas placas alares, né, de neurônios sensitivos, eles vão vir para essa região mais lateral, e na região central nós temos aqui os núcleos relacionados aí à parte motora. Aqui então, nessa parte mais superior do mielencéfalo, nós temos aqui mostrando, né, o epêndima revestindo esse canal, e daqui nós temos mostrando aí o epêndima que se modifica e forma os plexos coroides que vão formar o líquido céfalo-raquidiano. E aqui nessa parte nós temos representado então essa região, esse espaço que é diferente do canal, que já é
a parte inferior do quarto ventrículo, que nós podemos visualizar aqui. Aqui nós já temos o metencéfalo, então lembra, essa região dará origem à ponte ao cerebelo, e a parte superior do quarto ventrículo. Nós temos aqui uma imagem do embrião e o local dessa secção, né, pegando o metencéfalo. Aqui é um corte transversal, pegando essa região em que vocês veem aqui núcleos, né, de neurônios motores, né? Aqui a parte superior do quarto ventrículo, teto aí da parte superior do quarto ventrículo. E aqui embaixo nós temos mostrando o desenvolvimento, né, do cerebelo, né? Então aqui vocês veem o cerebelo aqui se desenvolvendo. Aqui nós temos o canal medular que vem já dá origem ao quarto ventrículo. Então aqui nós temos o bulbo que foi mostrado e a região inferior do quarto ventrículo. Aqui nós temos a ponte que está sendo formada e a região superior do quarto ventrículo. E aqui já começa a formação aqui, essa comunicação que a gente chama de aqueduto de Sylvius e que vai conectar com o terceiro ventrículo lá no diencéfalo. Aqui vamos para o mesencéfalo, é o único que não se divide, né? Então continua mesencéfalo e nós temos a formação do aqueduto cerebral, que liga o quarto ao terceiro ventrículo. Então o corte aqui que nós estamos mostrando é nessa região de desenvolvimento, em que nós temos aqui, né, mostrando esse aqueduto. Nós temos aqui mostrando em escuro aqui regiões de núcleos de neurônios motores e na região posterior núcleos de neurônios sensitivos, mostrando aqui os colículos inferiores e superiores que estão relacionados com a sensibilidade auditiva e visual, né? E aqui mostrando uma estrutura extremamente importante, a formação, que é a substância nigra, que está relacionado com a parte motora e que é prejudicada, por exemplo, na doença de Parkinson. Aqui já mostrando o prosencéfalo, especificamente aí o desenvolvimento do telencéfalo, né, com os hemisférios cerebrais e os ventrículos cerebrais, e o diencéfalo, né, mostrando o desenvolvimento do tálamo, do hipotálamo. Então, aqui mostrando o encéfalo, aqui vocês conseguem ver essa parte mais superior, que é o telencéfalo, e essa parte mediana, né, mostrando o diencéfalo. Então, a imagem que nós vamos mostrar aqui, iniciando, é o diencéfalo, em que nós vamos ver o tálamo, o hipotálamo, né, se desenvolvendo. Então, nesse corte transversal, né, da região do diencéfalo, nós podemos ver essa vesícula, né, que dará origem aí ao terceiro ventrículo. Na parte mediana nós temos o tálamo, na parte de baixo o hipotálamo e na parte superior o epitálamo. E daí, só um adendo, no diencéfalo nós também encontramos a hipófise, e a hipófise ela tem um desenvolvimento que é um pouco interessante. A hipófise, ela surge, nós sabemos que nós temos a hipófise anterior e posterior e que ambas possuem aí funções e produção de hormônios diferentes. E isso se dá justamente porque nós estamos falando de regiões diferentes de origem. Então, nós temos aqui essa região, né, do divertículo hipofisário, né? Então, aqui nós mostrando a região aqui do diencéfalo. Então, a região do diencéfalo vai dar origem a esse divertículo neurohipofisário e uma região de baixo do estomodeu, que está relacionada aí com o desenvolvimento da cavidade orofaríngea, vai dar origem ao divertículo hipofisário. Esse que
vem, né, lá do ectoderma oral. Então, a união dessas duas regiões vai formar, então, né, a partir desse ectoderma que vem da região do estomodeu, nós vamos ter a formação da hipófise anterior e a neurohipófise a partir desse tecido, dessas células que se originam aí da região do diencéfalo. Sendo assim, nós temos, né, a hipófise anterior e a neurohipófise. Lembrando que nesse momento, né, a gente pode pensar como que essas células conseguem atravessar aí. Nesse momento, nós temos ainda o osso esfenoide em formação, o que permite então a migração, né, dessas células aí da ectoderme orofaringe para, né, para a parte de cima, formando então e se alocando aqui na célula túrcica e formando a hipófise. Telencéfalo, né? Como que é a formação do telencéfalo? Então aqui nós podemos ver que no telencéfalo a formação dos hemisférios cerebrais ocorre a partir de um abraçamento do diencéfalo que está aqui. Então, o telencéfalo ele vai, né, se dividindo, se multiplicando e ele vai abraçar o diencéfalo. Na região interior, nós temos a formação, então, dos ventrículos, né, dos ventrículos laterais. E comunicando esses ventrículos laterais com o terceiro ventrículo no diencéfalo, nós temos, então, os forames interventriculares. Então, aqui mostrando mais precisamente aqui, né? Lembrando que nós temos a formação aí dentro dos ventrículos laterais aí, dos plexos coroides, que são responsáveis pela produção do líquor. E aqui mostrando, né? Conforme essa massa de tecido, ela vai se dividindo e aumentando, vai chegar um momento em que a formação de sulcos e de giros para comportar o maior número, então, de massa cerebral. E daí nós temos, né, a formação, então, do encéfalo, né, e dos ventrículos, né, aqui os ventrículos laterais, o forame interventricular, ligando aqui, comunicando com o terceiro ventrículo, o aqueduto comunicando com o quarto ventrículo e aqui o canal medular. Nós temos aqui os hemisférios cerebrais que abraçam, né, a região mais interna, que é o diencéfalo, e aqui o tronco encefálico e o cerebelo. Cristas neurais, né? Então, nós falamos até o momento da formação de estruturas a partir do tubo neural, que é, né, o tubo neural forma o sistema nervoso central. Já essas estruturas aqui, né, que são as cristas neurais, essa população de célula, ela vai dar origem a estruturas do sistema nervoso periférico, principalmente, que são os gânglios, né, no caso, os gânglios sensitivos da raiz dorsal, né, aquela que sai lá da medula, os gânglios motores do sistema nervoso autônomo, então os gânglios simpáticos e parasimpáticos, o neurilema, que é a bainha de mielina formada pelas células de Schwann, os melanócitos, né, que são as células aí da pele, os odontoblastos, que são células aí responsáveis pela produção da dentina aí, né, na formação dos dentes, e as células satélites, que são células que dão suporte aí aos neurônios nos gânglios periféricos. Então, aqui nessa imagem, nós podemos visualizar essas cristas, essa população de células que dão origem, então, aos neurônios que estão aqui na raiz dorsal da medula. Lembrando que aqui na raiz dorsal aqui está situado o corpo celular desses neurônios, tá? Aqui nós temos a placa alar,
que dá origem a neurônios sensitivos. Mas esses neurônios sensitivos, que são formados a partir dessa placa, que surge a partir do tubo neural, eles estão dispostos aí ao longo de toda a medula e levam a informação até lá ao córtex cerebral. Já esse neurônio que está aqui com o corpo celular na raiz dorsal da medula e que é um neurônio sensitivo, ou seja, ele traz informação de fora para dentro, ele é formado a partir das células da crista neural. As células de Schwann, que formam a bainha de mielina de todos, os neurônios, as fibras que estão aqui no sistema nervoso periférico, estão nos nervos aqui periféricos, as células satélite que estão nos gânglios periféricos e os gânglios também do sistema nervoso autônomo. Lembra que os gânglios do sistema nervoso autônomo, nós temos uma primeira fibra pré-ganglionar e nós temos uma fibra pós-ganglionar. E no meio disso nós temos o gânglio, que é onde está então o corpo celular dos neurônios pós-ganglionares. É aí que nós encontramos então, que são formados na verdade, os neurônios a partir da crista neural. E nós temos os nervos cranianos também, que são aqueles nervos que saem lá diretamente do encéfalo, e que são formados a partir também de células da crista neural. Então, nós temos nervos aí somáticos referentes, como o terceiro, o quarto, o sexto e o 12º nervo. Nós temos aí vindo dos arcos faríngeos o quinto, o sétimo, o nono e o 10º nervo e nervos sensoriais, especiais aí, o primeiro par de nervos, o segundo e o 8º. Essas são as referências que utilizamos aí para todas as videoaulas. Bom, pessoal, então finalizamos essa série relacionada aí à embriologia do sistema nervoso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e se gostaram, nos ajude curtindo essa videoaula, se inscrevendo no canal e continuando conosco aí nas próximas videoaulas.